Menina Bora Lá. Eu sou a Ana. Eu sou a Vitória. Nós somos as hosts desse channel. Vai falar para vocês sobre séries que a gente assiste juntas. Temos aqui uma lista com os doramas que a gente acredita que são os mais perfeitos. Doramas foram horríveis, na nossa opinião, que foram underrated e super estimados. Então a gente vai começar com a categoria romance. Vamos lá, Vi. Drama perfeito na nossa categoria romance, o 5 star. Mulher, a gente colocou o Crash Landing on You, não foi? Eu tô com a... romance perfeito, na nossa opinião, é Crash Landing on You. Não Sim. tem como, gente. Captain Ri entregou, assim... Nossa, que ator! Nossa, que ator, que ator, que ator. Mas porque é o nosso favorito. Por causa do Captain Ri e os soldados, né, que respondiam a ele. Gente, que personagem tão bem escrito. Eu acho que esse foi o meu primeiro encontro com um personagem que, assim, eu não tenho uma coisa ruim para falar do Captain Ri. Sim. Ele não só fez de tudo para ficar com ela, como também fez de tudo para respeitar o país de onde ele veio. Verdade. Quer mais o quê? Você quer mais o quê? Não traiu a nação dele para poder ficar com ela. Teve algumas coisas ali que ele teve que dar um jeitinho brasileiro para ela não ser pega encobertando uma fugitiva do Salto que poderia ser executada, né? Sendo considerada espiã, etc. Fazer ali as artimanhas para poder protegê-la, mas no final das contas ele não deu as costas para a nação dele. Aquela cena dos dois, visa da North Korea com a South Korea, quando ele vai entregar ela. Gente, que cena. E já vi comentários de que muitas pessoas não gostam do fim, porque eles acabam só se encontrando 2 semanas por ano, algo assim. E eu entendo o sentimento, mas eu acho que pelo respeito, pelo personagem dele, ser um personagem que tinha um Browning exército, né? O pai dele também. Então ele tinha um orgulho do país dele. E eu acho que foi muito importante para o personagem e para os roteiristas manterem isso. Apesar de eu também, gente, 2 semanas não é o suficiente. No ano, talvez 2 semanas por mês. Aí talvez a gente converse, mas no ano é pouquíssimo. Pouquíssimo, Sim. Pouquíssimo. Porém, eu entendo e aceito. Vamos para o pior dorama de romance que já assistimos. De acordo com a nossa lista. E olha, eu sei que tem muita gente que ama esse dorama, mas para mim, para Vicky, não deu. Our Beloved Summer. Não dá. Gente, a gente terminou esse dorama na raça, porque foi muito ruim. Foi bem mais ou menos. Mas a atriz, eu gosto muito dela. A gente tinha assistido ela no Eton Class, mas não deu. Não deu. Olha, se você está assistindo ou começou a assistir e algo vai acabar acontecendo, não vai acontecer, já para aqui. Não perca seu tempo. A única coisa que prestou para mim naquele dorama foi a música, a trilha sonora. Está na playlist. Mas esse dorama muito ruim. Uma história cansada, um triângulo amoroso cansado. A história não desenvolveu. E eles tinham ali potencial na história, mas foi muito mal desenvolvida. O personagem principal, masculino, muito chato, também com um complexo de inferioridade ali, que poderia ter sido trabalhado de uma forma diferente, fazendo a tough girl, mas no final das contas não era tough girl, que ia ser um vilão e no final não deu em nada. Foi uma história muito fraca. Então escutem a Vicky, se estão pode contar aí com Deus, vai pro próximo. Nosso underestimado, não é underestimado, underestimado. Vou até fazer um Google Translate. Subestimado, é isso. Subestimado. Delhi and the Cocky Prince. Esse eu acho que é um dorama que vai passar anos e eu não vou esquecer. Sim. E eu não vou esquecer por causa daquela cena que você sabe muito bem qual é. Intimidade, feito com tanta delicadeza, maturidade. Não foi nada assim, né? Oba-oba. Perfeito. Perfeito. Ele, nossa, eu acho que a melhor cena assim, de intimidade de doramas que a gente já assistiu foi essa.
Eu concordo plenamente. Mostrou tudo e não mostrou nada. Nada, sim. O sentimento, né? Nossa, eles estão ali no momento caliente. Não foi nada vulgar. Normalmente nos doramas já não é. Mas nesse teve um a mais do que de velho. Sim. E um a mais que foi feito assim. Maravilhoso. Nossa, o personagem masculino que eu tava odiando no começo estava insuportável, chato. Sim. Nossa, teve um plot twist na minha cabeça. Ela sempre delicada e classe. E, nossa, que dorama. Também uma história muito bacana. Gostosa. Teve a questão, né, do ex-namorado dela, que estava ali planejando coisas, estava fazendo todo aquele plot ali para conseguir comprar o Museu do Pai, enfim. Foi uma história que teve início, meio e fim, e foi sensacional. Não foi nada mind-blowing, meu Deus, mudou minha vida, mas uma história bem contada, personagens bem construídos, eles dão o suficiente para continuar que você, assim, eu tenho que continuar assistindo. Muito subestimado, muito mesmo. E o nosso overrated, que é o falado, o clássico, mas que pra gente não foi tudo isso, é What's Wrong with Secretary Kim. Não deu. Eu não consegui terminar o dorama, que não foi um dos nossos doramas preferidos, e realmente não deu. Eu acho que eu entendo da parte de ser um clássico para os coreanos. Fora da Coreia não consiga, né, como nós, gostar tanto, porque, gente, o personagem dele é como se, eu te maltrato pelo seu bem, é porque eu te amo. Faz sentido, sabe? Tudo girou em volta dele. Eu gostei de você, eu sei que eu te tratei igual um lixo na rua, mas eu sempre gostei de você. Foi desde o começo. Pelo amor de Deus, se você gosta de mim, você vai me tratar desse jeito? Não. E ela pronta para não ser mais secretária, ela ia retire, acabou, tchau, tchau. E depois que, eu gosto de você, agora a gente vai ficar junto, agora não, agora eu sou secretária para sempre. Eu assisti, assim, todo o mistério que fizeram dele não querer contar para ela que ele era o menino que estava com ela. Por que ele não iria contar para ela? Foi muito fraco. Na minha opinião, é um dorama que tem muita glória, mas tem pouca história. Vamos para o próximo subject, crime. Melhores doramas que a gente assistiu. Os favoritos estão nessa categoria. O perfeito que a gente assistiu sobre crime, que tem todo um suspense ali, é Flower of Evil. Número 1, como? É uma história, assim, que te pega do início ao fim. Um vilão que você não espera, que está escondido. Não sabe quem que é o vilão. Dão indícios que o vilão é o mocinho, só que ao mesmo tempo dão indícios que o mocinho é o mocinho. E, enfim, uma história de romance maravilhosa. Aquela coisa que é focada no romance. Acaba focando no romance porque foi tão bem feito do jeito que eles fizeram. E apesar da gente não gostar do final, eu entendo que eles deram meio que um restart, sabe? O que a gente tinha começado lá atrás não era baseado no que ele sabia, no que ele sentia, mas chega no final, acaba o seu resultado, então eles dão um restart na vida dele. Apesar de não ser fã, a gente entende eles sentirem a necessidade de dar um restart, mas fora isso, obra-prima, eu amei o ator. Vocês têm assistido mais, são mais assim dos atores dentro da casa dos 30, mais jovens. E esse, querendo ou não, foi um dorama mais maduro, que Sim. Eles estão na casa do 40. Então Sim. Foram atores novos que a gente acabou vendo. E ele e ela, os protas, assistam. Tem o nosso selo 5 estrelas. Também o terminou recentemente, que não pode deixar de falar, The Glory. Nossa. The Glory é a Glory mesmo. Que dorama incrível. Uma história de redenção da protagonista que passou por bullying na high school. O episódio que ela sofreu realmente foi o primeiro episódio. E óbvio, ela carrega o trauma para o resto da vida dela, aquele sofrimento dela mesma, com os traumas que ela tem, só que é um personagem tão forte. Sim. A personagem dela só teve vitória. Do jeito que a gente gosta. A vilã também, maravilhosa. A atriz, a gente tinha assistido ela em Descendants of the Sun.
que é outro drama que a gente não terminou também, história com outro episódio. Só que não muito pra gente saber da atuação dela ali em Descendants of the Sun, e aí no The Glory ela realmente superou as expectativas. Boa. Foi o que você falou, no primeiro episódio, eles mostraram aquele sofrimento dela, que deu, assim, uma raiva que durou o resto da série. Sim. E você estava aplaudindo enquanto ela destruindo a vida de todo mundo. Porque foi justificado. Em nenhum momento ela sujou as mãos dela, gente. Tão podre que era jogar uma sementinha, plantar uma sementinha. Eles mesmos se cagavam todos. E foi maravilhoso por causa disso. Porque na maioria das vezes, quando se trata de vingança, eles acabam sujando as mãos. Né? E apesar dela se sentir desse jeito, porque em vários momentos ela fala, eu não sou uma pessoa boa, enfim, não se sente como uma pessoa decente por estar fazendo o que ela está fazendo, mas em nenhum momento ela diretamente acabou colocando a mão, pessoas que colocaram a mão nela. A única razão de Flower of Evil pra gente ser melhor do que The Glory foi a parte do romance. Nenhum dos dois tinha o foco no romance, porém, do jeito que o Flower of Evil fez, complementou a história de um jeito. E, nossa, adicionou muito. Mas quando se trata do The Glory, pra mim era melhor nem ter tido. Amigos de vingança, eu te ajudo, depois você me ajuda e estamos bem. É de ter um romance quando, na verdade, nunca sentiu como se realmente fosse um romance. Verdade. Tem necessidade, na nossa opinião, deles colocarem ali um personagem meio suspeito, que eles não contaram muito da história dele, para complementar com a personagem dela, e aí sim, os dois terem um romance que a gente pudesse se encantar mais. Porém, a história é maravilhosa, um dorama sensacional, todos os atores entregando, vale a pena. O Underrated, que é um dorama que não é falado muito, mas que merecia, assim, ter muita gente falando sobre, é Why Her. Eles entregaram tudo. Igual a gente tinha comentado na época, não era o forte do dorama, o romance. Então, eles, assim, foi muito pouco que eles comentaram sobre, e a gente agradeceu. Porque a parte do romance é a parte mais boring. A parte mais boring. O vilão, eu nunca vou esquecer Chairman Choi, minha gente. Assim que eu vejo aquele ator assim, Chairman Choi. O vilão, não tem como. Foi um vilão maravilhoso, maravilhoso. E a prota foi à altura. Foi um embate de titãs ali. Essa inteligência. Quase desistimos, porque a gente não gostava dela nos primeiros episódios. E quando a gente ia desistir, que foi assim, ó, bum! E aí começou. Pá, 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 pá. A cena eu não vou esquecer, porém, assim, foi a cena dela, a filha dela sendo atropelada no hospital, ali chorando com a filha dela. Olha, até arrepiei. Sério, que atuação. E você sentir junto. Para mim, foi a altura da Shin Hye em See You in My 19th Life. De você chorar e você sentir a dor juntinha e chorar junto. Também foi o primeiro dorama, pelo menos eu, que assisti com ela. E ali eu já, assim, deixa eu ver o que mais que essa mulher fez. E sementou. E para colocar a cerejinha no bolo foi o Lee-hyuk, sendo o par romântico dela, que apesar de não ter tido muito destaque, foi um personagem legal, que foi um supporting para ela muito legal. Foi um bom coadjuvante. Olha, infelizmente o Chairman Choi roubou a cena. Ele era o protagonista junto com ela. A gente gosta de vilão de empate. E foi o que ele fez. E ele não deitou até o final. Foi covarde no último episódio? Claro. Mas, ao mesmo tempo, priorizaram a característica do personagem, que era ninguém vai take me down. Eu vou take down myself. Sim. Enfim, acabou tirando a própria vida. Mas um dorama sensacional. Nossa próxima categoria aqui é sci-fi. E nesse que você colocou aqui, que é o Tomorrow, você assistiu, maravilhoso. Nos conte. Gente, primeiro que, assim, mental tem que estar em dia, que você vai chorar a maioria dos episódios. Porque não só a história das pessoas, o supporting cast, é triste, mas as histórias dos personagens em si são tristes também. Então, tem que estar em dia, ainda mais que é um dorama que aborda suicídio. Todo episódio é sobre suicídio. E o que leva, né, as pessoas a chegarem a esse ponto de pensar que essa é a solução, né? Eu acho que é muito essencial o que eles abordaram, a princípio de tudo, porque
A gente, quando a gente está bem, a gente não consegue imaginar o que passa na mente da pessoa para, né, chegar ao ponto de que eu não quero mais estar nessa terra. E eu acho que esse dorama faz uma análise legal de que várias razões para as pessoas chegarem a esse ponto. A conclusão é o quê? É o sofrimento dada a situação que eles estão passando, mas também não tem nada que não possa ser resolvido. Foi essa parte que eu gostei desse dorama. Tem sim a parte do sofrimento e você entende, você acaba, meu Deus, né? Não tem nem como culpar a pessoa por pensar nessa possibilidade, mas eu gosto que eles também mostram the bright side. Não precisa ser desse jeito, você ainda tem coisas para lutar, para você continuar vivendo. Muito necessário, recomendo demais. Um que nós duas assistimos juntas, que é péssimo, foi péssimo na nossa opinião, é o A Time I Called You. Confuso, minha gente. Tinha um potencial também ali para explorar, que nos primeiros episódios estava bem bacana de acompanhar ali, da química que ela teve com o ator. Nossa, o romance deles. Muito bem legal, muito legal. Mas eles perderam a mão. Na viagem do tempo. Metade do drama para frente, perderam a mão. Acho que o que me fez não gostar do dorama, que acabou sendo assim, nossa, é realmente, mesmo quando eu terminar, eu sei que eu não vou recomendar para ninguém, foi quando eles finalmente descobrem quem que tá causando todo esse rebuliço. O vilão, ele acabou também fazendo viagem no tempo, que ele acabou sendo psicopata. Eu não lembro se ele possuía o corpo do irmão ou o que era. Viajaram. Eles deviam ter deixado a viagem do tempo e essa mudança de corpos só para eles. Sim. Os protas. Parecido com o que fizeram no Love the Runner também, que eles quase perderam a mão ali. Vai e volta. Eles conseguiram salvar ainda a série. E underrated, o I Am a Robot. Que você tem que assistir. Esse dorama é um dorama assim que não vai muito profundo, não é muito profundo de meu Deus, nossa, tô sentindo tudo, mas o romance dos protas vale por 1000. Muito bem desenvolvido, você vê que ele ama ela, você vê que ela ama ele. A gente ama quando os dois se amam e eles tinham uma química assim maravilhosa. Ela é uma atriz que, né, ela foi a que fez When the Phone Rings, que a gente também não terminou, mas esse dorama foi antes desse e ela estava sensacional, recomendo demais. Vamos assistir, vai para a lista também. E um overrated, é o que todo mundo fala, mas a gente não achou tudo isso, foi o Squid Game, mas vamos fazer um disclaimer aqui que foi a segunda temporada. A primeira temporada, na minha opinião, foi uma temporada ok, queriam ter terminado ali, mas, né, money talk, fizeram uma segunda temporada que, nossa, não precisavam. A categoria é dorama de escola, de high school, quando os personagens over 30 e viram personagens de 17 anos. A perfeição nessa categoria é o Twinkling Watermelon. Muito perfeito, 10 de 10. A história, do começo ao fim, é uma história de viagem no tempo também. Uma história que te prende, é uma história que você torce para que o personagem que está fazendo a viagem no tempo consiga realizar o objetivo dele. Erro uma vez, né, de assistir doramas que são hypados e talvez não seja aquilo. Então eu estava com as expectativas meio baixas, mas superou. Eu acho que esse dorama foi todo o tempo, apesar da gente estar torcendo pelo melhor, porque o personagem te força a torcer que ele tenha um final feliz. Mas o tempo todo, assim, não é possível que eles vão prevenir isso. É impossível que não vá acontecer, mas ao mesmo tempo você com a esperança, não, vai acontecer sim, vai ser prevenido, vai todo mundo ficar bem, enfim. Enfim, maravilhoso, vale muito a pena, tem o nosso selo de estrelas. O dorama que, por favor, não assistam, não percam o seu tempo. É o My ID is Gangnam Beauty. E dorama ruim. Atuações fraquíssimas. Eu acho que a única personagem que fez a gente sentir algo foi a vilã.
né, dela, mas ela era aquela de Santinha do Pau Louco. Isso. Então, ela fez você sentir um pouco de raiva, mas fora isso, a principal, atuação zero. Então, ela realmente, para você perceber que ela tem bastante cirurgia plástica no rosto, então as expressões não tem. E em cima disso, com Cha Eun-woo, que também não tem expressão, é o dorama que foi o breakout dele, né? Que ele acabou ficando famoso, mas ele tá muito duro, muito sem expressão. Assim, química zero. Assim, não tem como você torcer pra nada, porque você vai torcer pra vilã? Não. Então, assim, e esse eu vou culpar a Ana. Ela falou pra eu assistir. Eu assisti, assim, Ana, porque você fez isso comigo? Mas tá tudo bem, porque eu fiz ela assistir A Time Called You, então tá igual pra igual, tá 1-1. Não, realmente não. Underrated, pessoas precisam falar mais desse dorama, é o Family by Choice. Um dorama maravilhoso. Romance, você tem raiva dos pais, você tem um paizão que é assim, sem defeitos, o triângulo dos personagens principais é muito bom, se complementam. Sim. É um dorama muito gostosinho de assistir. Sim. E a gente fala underrated porque na época, quando estava para sair, estava hypado. Tava todo mundo falando Family by Choice está para sair, enfim. Mas depois que passou, desapareceu. Ninguém mais fala. Sim. Ninguém mais fala. E querendo ou não, foi um dorama que foi gostoso de assistir. A gente enjoy pra caramba. Underrated, minha gente. Bora falar de Family by Choice. E o overrated, todo mundo ama, que levou vários prêmios lá na Coreia, mas, na nossa opinião, ele foi bom, mas não foi tudo isso que as pessoas falam. É um Lovely Runner. Não precisava de tanta viagem do tempo. É uma história que poderia ser contada em 12 episódios, ao invés de 16. Acho que eles arrastaram muito a história ali. Quando ela, né, preveniu ali o acidente dela, e aí depois ela quis prevenir a questão dele morrer. Ficou muito mal contadas as coisas. Pontas soltas. O que segurou tudo isso junto foi o Beyoncé e a química dele com ela, porque ela por si só não estava dando para entender as ações dela, não estava dando para dar uma desculpa, né? Além dela estar irracional, porque ela está apaixonada e quer salvar o mozão dela. Mas, olha, eles deram sorte de ter feito o cast certo. É verdade. Para aguentar o tranco. Porque se tivesse sido atriz e ator mais fraco, eu não tinha terminado. A nossa última categoria é ação. Vamos falar aqui de um que a gente assistiu recentemente, que tá assim no nosso coração, que a gente não pode esperar pela segunda temporada, que falaram que vai ter, tenha. Study Group. Trilha sonora sensacional. Eu falei pra Vicky, eu sempre skip, né, o começo, porque não precisa assistir toda vez. Só que essa série, todo episódio tava jamming. Pronto. É maravilhoso. É um que merecia um honorable mention, porque o que a gente assistiu com ele, ele não tem decepcionado de forma alguma. Ele tem, na verdade, superado expectativas, porque o nosso primeiro dorama com ele foi o Alquimia das Almas. Um personagem legal, mas que não teve tanto destaque assim, que a gente tinha, amo. Não. Depois disso, a gente assistiu My Lovely Liar, que, nossa, sensacional. Outro homem que ama. Sim. Par perfeito. Aí, o último foi o Study Group, que não. Esse ator coloca que ele é maravilhoso. Ele anunciando uma aparição no Brasil. Aqui, ó. As malas estarão empacotadas. E do cachorro, a gente tá indo. Prioridades, minha gente, prioridades. Foi assim, breath of fresh air. Foi coisa padrão que você sabia exatamente o que ia acontecer. Várias das cenas você é pego de calça curta, porque você não tá imaginando que ele vai fazer as coisas que ele faz, mas ele faz e você ama. Ele é literalmente o super-homem, o Clark Kent da Coreia. O Clark Kent, assim, ser humano, ingenuidade no personagem também. O supporting cast, 5 out of 5, que não tem romance, tá, gente? Não esperem ver romance, ver isso e aquilo. Até então, não sei se vão colocar isso. Não precisa. Não precisa. Mas tem os bulinadores, gente. A gente ama ver bulinadores levar surra.
Sim, É o que merece. É uma série super curta. Eu queria que tivesse mais horas. Não tem nem 50 minutos os episódios. São 40. Sim! Um absurdo. Foi bem desenvolvido. Coisas que eles não conseguiram falar sobre, por causa que só tem 10 episódios de 45 minutos. Nem no último episódio eles deram uma hora. Sim, um gostinho de quero mais. Quero mais. Quero mais, for sure. Uma ação, que é uma ação meio romance, mas tem a questão da guerra ali, etc e tal, que a gente acha horrível, que nós não terminamos. Vão receber um hatezinho aqui por isso, é um clássico, mas é Descendants of the Sun. Eu acho que ele é um pouco mais na categoria romance do que ação, mas a gente precisava falar quão ruim é esse dorama. Não deu e não vai dar no futuro também. Eu acho que o dorama que talvez se a gente tivesse assistido na época, a gente teria conseguido engolir. Sim. Porque eu acho que é o quê? 2016, talvez? Isso. Algo assim. Então, seria a época que o quê? A gente tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. As cenas que sentem que é tipo de época, que eles colocam aquele filme amarelo em cima para dar aquela intenção de eles estão no Middle East, então eles estão no deserto do Saara. Enfim, essas coisas que naquela época para a gente era normal, hoje você assistindo, você assim, gente... Ai, não. Qual é a necessidade? E os atores a falar inglês o tempo todo, que ficou... Me desculpa, gente, por falar isso, porque eu entendo, nós somos imigrantes também. Inglês, a gente tem o nosso sotaque, só que não estava dando, principalmente quando o Prota tinha que ter sério falando inglês, eu estava rindo, porque não estava combinando. Me desculpa, coreano é muito mais lindo, ainda falando assim, bravo, pondo ele a si mesmo, teria sido 1000 vezes melhor do que ele tentar ser machão, alfa, em inglês. Nós já começamos esse dorama meio assim por causa do ator, que nós não somos fãs. Quis dar para ele mais uma segunda chance. Quisemos, a gente lutou pela segunda chance. E talvez a gente tenha que dar uma terceira chance se a gente for assistir Reborn Rich, que é muito falado. O que eu falei, não dá mais, Ana, não quero assistir, eu me recuso, foi que era, gente, acabou de começar o dorama e ela já está em apuros, à beira do penhasco, a morrer. Tá bom. Gente, sério. Eu já assisti essa cena e eu terminei os dois assim na praia. É muito ruim essa cena. É um dorama que você pode viver sem assisti-lo, que você não vai estar perdendo nada. Um dorama que eu queria que os secundários fossem os primários e os primários fossem secundários. Você fica implorando para ver o casal secundário, porque tem uma história melhor, tem um background muito melhor. Talvez 5 minutos de tela a cada episódio. Talvez. Se eles tivessem dado mais oportunidades de tela para os secundários, talvez a gente tivesse assistido mais. E o último dorama que a gente quer falar dessa categoria, que é overrated, é muito falado, muito aclamado, muitas pessoas são fãs, a gente sabe disso. Não foi um dorama ruim, mas não é esse dorama que todo mundo fala, que, meu Deus do céu, você tem que assistir Vincenzo. Essa precisava de 20 episódios, vamos começar por ali. 14 no máximo, 12 a 14 episódios no máximo. Testou nesse dorama foram os vilões que foram morrendo. Nossa! Foram vilões assim, entregaram muito na atuação. Algumas das soluções que ele teve ali vencer, né, as batalhas ali contra os vilões foram boas soluções também. Teve várias bem bacanas. A morte dos vilões foi maravilhosa. Os últimos episódios foram episódios bons, mas a história poderia ter sido encurtada. Concordo totalmente. Eu acho que também o que pecou pra gente, porque o lado dos vilões, esse embate entre os dois lados, estava legal. Só que o que ficou chato pra gente foi o supporting cast com todo mundo lá no prédio. Não conseguiu, eu não sei se a gente não estava no lugar certo para, sabe, gostar deles e entender o humor que eles estavam tentando transpirar, né? Mas não deu certo pra gente. Não deu certo. E outra coisa que também não deu certo foi a protagonista. Nossa, tava muito forçada. Me desculpa. No começo ainda, muito forçada, de doidinha, crazy.
e não desceu. Não convenci. Mataram ele muito cedo. O melhor personagem do dorama morreu. Ah, e outra coisa que também não deu certo pra gente, que a gente ficou esperando acontecer, que talvez fazesse a gente gostar do dorama mais, o charme. Cadê o charme que prometeram pra gente do Vincenzo? Cadê o charme? Eu não achei. Também não achei. Não achei, a gente estava esperando, né? Porque ele ser descendente de italiano, enfim, né? Terninho, sou da máfia, e ele estava tentando passar aquele ar de homão e faltou. Ter um personagem um pouco mais forte, assim. Não sei, um durão, mas um durão malicioso mesmo, sabe? Não teve. Faltou um salzinho. Né? Eu acho que para mim a melhor parte dele foi quando ele teve que fingir que era gay, chantagear, né? Aquele cara lá. Nossa! Sim! E já começou um pouquinho do nosso. A gente fica meio na corda bamba com esse ator. E Descendants of the Sun só colocou ele mais no buraco. Mais pra... Mas, enfim, fechamos aqui, Vic. Fechamos as nossas categorias de doramas que a gente gosta, doramas que a gente não gosta. Espero que a gente tenha dado boas dicas para vocês na hora de escolher os doramas que vocês querem assistir. E mandem aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber sobre outros doramas que a gente já assistiu, recomendações também, se vocês querem dar alguma recomendação, deixa aqui nos comentários pra gente. Então é isso, gente, nos vemos no próximo episódio. Sim. Até mais. Tá comendo aquelas carninhas? O que tá na sua boca? Caneta? É barrinha de fruta. Gente, olha. Agora vai. Agora vai. Action.